Um projeto de lei que está em análise na Câmara proíbe a concessão de benefícios tributários e incentivos fiscais para empresas condenadas por trabalho análogo à escravidão. A proposta é do deputado Léo Prates, do PDT da Bahia. E nós estamos recebendo o parlamentar aqui no Palavra Aberta para uma entrevista sobre este assunto. Deputado, seja muito bem-vindo ao programa. E eu queria iniciar essa entrevista primeiro esclarecendo para os nossos telespectadores qual a diferença entre trabalho escravo e trabalho análogo à escravidão. Olha, em tese, o trabalho escravo é um trabalho onde a pessoa é colocada em uma condição de subhumanidade. O trabalho análogo à escravidão, nos tempos modernos, o empresário ou a pessoa que adota esse tipo de prática não paga salário, coloca a pessoa para dormir em condições subhumanas. Então, análogo quer dizer semelhante. Então, é semelhante à escravidão e muito parecido, e eu acho que essa prática tem que ser coibida. Nós estamos com esse projeto aqui. Empresários têm condições de dar condições normais, humanas a seus funcionários, e nós estamos nessa luta junto aí. Nesse ano, nós tivemos o maior número de apreensões e de operações do trabalho análogo à escravidão, e o que nós acreditamos é que, em plena modernidade, nós não podemos conviver com esse tipo de situação. Pessoas que não percebem salários, pessoas que não têm alojamentos dignos, não têm condições de trabalho dignas. Então, por isso que é análogo, é semelhante à escravidão. Certo. Caso uma empresa seja condenada, qual o prazo máximo pelo qual ela teria que responder aí pelo delito? Aí depende da gravidade do que foi feito. Por exemplo, saudando todo o povo do Rio Grande do Sul, de pessoas trabalhadoras, decentes, honestas, nós vimos trabalhadores da Bahia, lá no Rio Grande do Sul desse ano, trabalhando em uma vinícola e foram denunciados pelas condições de trabalho, pela situação e pelos vencimentos também, né? Então, no Brasil há uma lei em que se coloca o salário mínimo. Muitas vezes essa lei não é cumprida. Então, por isso que o trabalho é semelhante à escravidão. Então, as penas variam conforme a gravidade do delito e a condenação. O que nós achamos é que a Câmara dos Deputados precisa dar uma resposta imediata a essas ações. Tem esse projeto nosso que proíbe a concessão de benefícios fiscais, e o tempo vai depender da gravidade do delito cometido pela empresa ou pela pessoa. Mas tem outros projetos também. A da deputada Amanda Gentil, por exemplo, coloca que pessoas ou empresas condenadas por trabalho análogo à escravidão torna crime hediondo. Então elas terão penas ainda mais duras sobre o aspecto criminal. E nós estamos fazendo parte da frente também, proposto pela deputada Amanda. Certo. A gente sabe que no Brasil existe trabalho análogo à escravidão em vários setores, no têxtil, mas o maior número de casos parece estar concentrado no campo. Eu queria apresentar para o senhor um argumento dos produtores rurais e queria ver o posicionamento do senhor, né? Eles dizem que muitas vezes a fiscalização é rigorosa e exige algumas questões de qualidade de vida que para o campo são muito difíceis de ofertar. Algumas questões relacionadas a conforto e higiene. Qual a posição do senhor sobre isso? Olha, veja, se com a fiscalização rigorosa nós estamos vendo sendo, agora nesta semana, na terça-feira, uma empresa de construção civil lá na Maraú, na Bahia, foi denunciada e foi constatado que os trabalhadores estavam em condições análogas à escravidão. Nós estamos tendo esse caso. Imagine se a fiscalização não fosse rigorosa. Essa é a primeira resposta. Qual a sociedade que nós queremos? Antes de defender setores, nós temos que defender as pessoas. Eu acredito na defesa das pessoas. Somos todos seres humanos. A pergunta que eu faço a essas pessoas, porque não é todo o setor, você pode chegar ali, por exemplo, o oeste da Bahia tem um setor agrícola muito forte. Se você chegar, eu tive em várias fazendas, onde as instalações dos funcionários são instalações que nos orgulham, onde o tratamento dos funcionários nos orgulham. Eu pergunto a essas pessoas, você deixaria um filho seu trabalhar nessas condições que você está propondo? Essa é a grande pergunta que tem que ser respondida. É muito fácil ver se a fiscalização está ou não exagerada. Você deixaria seu filho trabalhar naquelas condições que estão sendo colocadas? Então, eu não acho que a fiscalização é com este rigor, e não acho também, e aí com muita sinceridade, que houve um investimento pesado para que as fiscalizações acontecessem. Nós precisamos fortalecer esses órgãos de controle, especialmente desse trabalho análogo à escravidão.
não há uma frequência, inclusive, nessas operações, porque há pouco pessoal. Então, essa vai ser uma das lutas que eu acredito que a nossa frente aqui na Câmara dos Deputados vai implementar. Com relação a essa questão dos fiscais, né, da implementação da fiscalização, o senhor acha que há problema de segurança também para o pessoal que atua nessa área? Muito. Nós temos hoje uma insegurança, a insegurança maior é no campo, tanto para os produtores, quanto para as pessoas, quanto para a fiscalização. Nós precisamos ter paz no campo, acho que é o que todos querem. Um setor produtivo pujante, eu quero dizer que em nenhum momento o nosso projeto, a nossa atuação é para confrontar nenhum tipo de produtor, como você está falando, ou nenhum tipo de empresário. Mas nós temos leis que devem ser cumpridas. Se foram aprovadas é porque são importantes, regem a nossa sociedade, não são de agora, então todos nós temos conhecimento e a fiscalização é uma peça importante para isso. Certo. Com relação ao projeto ainda, o senhor acha que tem chance dele ser aprovado? Como é que está a negociação? O senhor já iniciou algum tipo de negociação com os pares? Excelente pergunta. Hoje eu fiz uma proposta em plenário, né, no plenário da Câmara, eu acho uma proposta interessante, de nós fazermos um mutirão, né, para dar celeridade a todos os projetos que tratam de aumento de punição para quem adota a prática de trabalho análogo à escravidão. Acho que essa prática não condiz, nenhum empresário quer, nenhuma pessoa quer, nenhum ser humano quer. Então, a primeira coisa é acelerar isso nas comissões e nós, no plenário, esse apelo eu fiz ao grande presidente Arthur Lira, a quem quero saudar pelo grande trabalho que tem feito. Nós estamos pedindo para que ele faça um dia dos projetos do combate ao trabalho análogo à escravidão. Hoje, a imprensa da Bahia traz mais uma empresa, infelizmente, adotando esse tipo de prática, dessa vez, como eu falei, em Maraú. Certo. O senhor é uma pessoa engajada nesse combate ao trabalho análogo à escravidão. Na opinião do senhor, por que isso ainda acontece no Brasil, né, em tempos modernos? Por que nós ainda temos situações como esta e como combater? Olha, nós temos isso porque em qualquer lugar você vai ter pessoas boas e pessoas ruins. Eu acho que a ambição é uma coisa positiva, mas a ambição desmedida não. Então, pessoas que botam a sua ambição financeira, material, acima da sua humanidade. Empresas que acham que o lucro deve ter ganho de qualquer forma. A essas pessoas, eles enfrentarão um Estado duro e a gente espera a participação efetiva do governo federal. E, para concluir a sua resposta, o que deve ser feito agora é o fortalecimento dos órgãos que fiscalizam as nossas leis. Nós temos boas leis, podem ser melhoradas, nós estamos tentando fazer aqui na Câmara dos Deputados, mas a fiscalização hoje é uma peça importante. Nós temos órgãos que a gente vê a dificuldade de conseguir uma estrutura melhor para seus funcionários, a gente vê com poucos funcionários e eu acho que o governo federal atual, o presidente Lula, tem uma oportunidade de fortalecer esses órgãos, de fortalecer o combate a esse tipo de prática que eu tenho certeza que ninguém concorda. Uhum. Deputado, a nossa entrevista está chegando ao fim. Eu desejo que o senhor tenha sorte no mandato que está se iniciando agora. O senhor está no primeiro mandato, né? Desejo que o senhor encontre aí soluções para todas as questões que o senhor está buscando. Muito obrigado pela participação. Nosso programa está chegando ao fim. Se você quiser rever esta entrevista ou qualquer outro programa da TV, acesse a página da Câmara dos Deputados no YouTube. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.